Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja um navio pirata em uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos falar de uma das obras que inspirou e ainda inspira animes, games, quadrinhos até hoje. Vamos falar das masmorras e dragões de Dungeons and Dragons. Eu sou o Raul e, na dúvida, escolha sempre o elfo. Eu sou o An, se enrola um teste de percepção. Pra saber tudo sobre Dungeons and Dragons após os e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta dos e-mails, com o nome original, Dungeons and Dragons. Ansem, você que é o especialista aqui, é o especialista, tô aqui pra aprender. Eita. Ansem que narra RPG há muitos anos, né, Ansem? É, eu comecei a jogar RPG em 1999. Ou seja, você é quase um filho da terceira edição. Eu sou um filho da terceira edição. Meu primeiro D&D foi a terceira edição. Conta pra gente, né, que raio que é RPG? Vamos começar por aí? RPG é uma sigla, olha só que coisa bonita. Do inglês, né, que é o jogo foi criado lá na terra, nos United States of America, né, significa Rolling Play Game, jogo de interpretação de papéis. Se fosse em português, é Jeep. Vamos jogar Jeep? Olha, seria uma propaganda gratuita, né? Do carro, né? Exatamente. Isso aqui ia ficar, sei lá, acho que tá tão enraizado na mente da gente que parece tosco o Jeep, né, mas sei lá, é isso. E o que você faz? Eu vou naquele clássico resposta padrão pra quem não conhece nada entender. Jogar RPG é como se fosse uma peça de teatro, só que o roteiro é escrito ao vivo. Tá na hora sendo escrito, e não só pelo diretor, por todos os atores também. Você interpreta um papel, geralmente, né, no caso do D&D é fantasia, né? O gênero, já dizendo, geração, aventura e fantasia. Você interpreta tipo um cavaleiro, um guerreiro, um mago. Tem várias espécies, igual no Senhor dos Anéis, elfos, anões, aí tem os halflings, né? Aí nas edições mais recente tem as raças ainda mais fantásticas, como os draconatos, tieflings, azimar, e por aí vai. Até homens gato e corvo tem também. E você convive nesse mundo de aventuras, onde monstros e criaturas espreitam dentro das florestas e cavernas, mas só que quanto maior o risco, maior a recompensa, né? Porque você pode achar tesouros, itens mágicos, enfrentar dragões e salvar um mundo da devastação, olha só. É quase a abertura de Hunter x Hunter, né? Agora a gente já sabe de onde ele tirou, né? Não, na verdade ele tirou Dragon Quest, que é um jogo de JRPG que, né, também se inspirou, como 99% dos jogos de fantasia se inspirou em Dungeons and Dragons. Eu acho que esse é o que mais puxou, inclusive, dos JRPGs. Né? Uhum. E onde que entra Dungeons and Dragons, essa história do RPG? Ele entra lá no comecinho, em 1974, mais de 50 anos atrás. Eu vou contar a história mítica, tá? Até na origem do D&D tem um pouco de lenda, né, na origem do jogo. Nessa época, principalmente lá nos Estados Unidos, o pessoal curtia muito aqueles war games, que eram jogos board game, né, tipo de tabuleiro, que você formava o cenário, fazia miniaturas de árvore e tal. Até hoje é popular lá nos Estados Unidos, mas fazia tipo um cenário, geralmente um campo de batalha, tinha trocentas miniaturas de um lado, de um jogador, e trocentas miniaturas do outro, e aí eles encenavam combates, tipo, de exército, de guerras e momentos de história. E aí um certo grupo de pessoas no porão da casa de um certo cara chamado Gary Gygax, que ele tinha feito um lugar específico pra jogar isso com seus amigos ali, e ele tinha confeccionado uma fortaleza, uma muralha, de um jeito que era impenetrável. Ele falou, não, é impenetrável essa fortaleza,
fortaleza, e aí os amigos deles tentando jogar, eles passaram aquela tarde inteira jogando e ninguém realmente conseguiu invadir a fortaleza que ele tinha feito. E aí, tipo, o pessoal já tava indo embora pra suas casas bem de noitinha, não sei o que. Aí um desses caras pegou e falou assim, brincando, né? Não, eu venci no final, você não ganhou nada, eu venci no final. Porque um dos meus soldados se infiltrou pelo esgoto, atravessou os calabouços, invadiu o castelo e conseguiu conquistar a fortaleza. E aí, nesse momento, Gary Gygax teve uma epifania. Ele, gostei disso, gostei da ideia. Não, semana que vem a gente vai jogar a aventura desse cara. Aí todo mundo ficou, o que ele tá falando? Quando a galera se reuniu de novo, na semana seguinte, ele tinha feito todo o complexo de masmorra, de túneis e esgoto dessa fortaleza. E aí o pessoal, como é que a gente vai jogar? Sempre que jogava, né, com trocentos personagens ali, unidades de exército. E aí ele fez aquele único aventureiro, aquele cara que o outro tinha falado que se esgueirou por lá e conseguiu invadir a fortaleza, e colocou lá. E aí eles começaram a inventar as regras ali, eles foram seguindo e tudo. No final, aquele personagem não conseguiu invadir a fortaleza, acabou morrendo em armadilhas e monstros lá, mas a partir disso surgiu a semente do que é o Dungeons & Dragons. O Gary Gygax, a partir daí, foi evoluindo as mecânicas, até que ele conheceu um cara chamado Dave Arneson, e ele gostou da mecânica de proteção de um jogo que ele tinha desenvolvido chamado Chainmail, olha só que legal, que também era um wargame. Ele começou a conversar com esse cara, os dois viraram amigos, começaram a desenvolver juntos um jogo que você não interpreta exércitos, mas sim pessoas individuais, heróis que desbravam os ermos e catacumbas e ruínas abandonadas atrás de tesouros, enfrentando monstros dos mais variados tipos. E, nesse momento, em 1974, surge Dungeons & Dragons. Ainda era um fanzine que muita galera não conhece hoje, né? De banda de rock, geralmente, que tinha muito isso daí nos anos 90. Surge o primeiro Dungeons & Dragons lá, criado pelos dois. E assim surgiu o maior RPG e mais famoso do mundo. Que, inclusive, né, a gente vê muitas referências na série que fez o D&D explodir para um grande público mainstream que não conhecia a obra no Brasil, né, que é o Stranger Things, né. Começa com eles, inclusive, lá no porão da casa de um deles, jogando o próprio Dungeons & Dragons, né. Jogando Dungeons & Dragons, né, é muito legal isso. E eles usando as miniaturas, inclusive, já, ali naquela época já era popular o Dungeons & Dragons, né. Ele foi criado um pouco antes disso daí. Se não me engano, a série começa ali em 85, já estava há 11 anos da primeira versão, né? Uhum. Nessa época aí do Stranger Things estava quase lançando a segunda edição, que viria a se chamar Advanced Dungeons & Dragons, aí já com as regras mais rebuscadas, mais trabalhada. E é legal que essa primeira edição não tinha diferenciação de raça e classe, era tudo a mesma coisa. Então, você tinha os heróis lá, os tipos, o guerreiro, o ladrão, o guerreiro, né, que todo mundo conhece, guerreiro, porradeiro, bate com espada, não sei o quê. O ladrão, inspirado completamente no Bilbo, né, do Senhor dos Anéis. Aí tínhamos o mago, clássico, e protege. Só que também tínhamos o elfo, era elfo, não era um guerreiro elfo ou um mago, não, era elfo e anão. Mas como é que era isso daí? O elfo era uma espécie de guerreiro mago, e o anão era uma espécie de guerreiro clérigo. Era meio que uma mistura ali, que ele tinha uma mistura desses dois. E aí, isso foi por um período na primeira edição. Aí foram saindo, tipo, atualizações dessa primeira edição, e aí foi implementando mais, né? Aí até que já na segunda edição, ali em 89, já tinha era separado as classes, né? Tipo, aí já aumentou a quantidade de classes, que era o que o seu personagem podia ser já guerreiro, bárbaro, ladrão, mago, feiticeiro, essas coisas. E aí, independente da sua espécie, que é humanos, elfos, halflings. Halfling foi o jeito deles, na época, de criar o Hobbit sem tomar processo do Tolkien, né? É o Hobbit sem direitos autorais, né? Hobbit sem direitos autorais. E aí continua a história até hoje, né? Lançando as edições de tempos em tempos. O bacana é que a gente vê que o jogo de D&D, ele só funciona se você tiver ali um grupo de pessoas pra jogar, né? Pra viver essa aventura junto. Porque é a história de um grupo de aventureiros, né? É claro que você pode jogar, sei lá, um mestre e um jogador só, mas não vai ter a mesma... Perde o brilho, né? É o mesmo feeling, né? De você dividir a aventura ali, de ter aquele seu irmão de espada, aquele cara que você quer um proteger as costas do outro, né? E é uma equipe, né? Os heróis, né? Os protagonistas da história, que são os jogadores. É uma equipe. Tipo, enquanto o guerreiro é forte, resistente, e ele consegue destruir vários inimigos com o poder do braço, da força do braço dele e o fio da lâmina, só que se tiver uma situação que tiver, por exemplo, mortos-vivos, zumbis ou esqueletos ou fantasmas, ele não vai poder fazer muita coisa contra essas criaturas. Só que se ele tiver um colega que é um devoto de uma divindade, ele tem poderes sagrados que ele consegue expulsar e destruir essas criaturas com uma facilidade.
destruir o mal. E já, por exemplo, um mago, ele consegue fazer poderes fantásticos, fazer nevar, jogar relâmpagos dos dedos, ele consegue enfrentar inimigos extremamente perigosos com a simplicidade e também superar desafios que seriam muito trabalhosos. Por exemplo, o grupo tem que atravessar de um lado pro outro de um desfiladeiro e não tem ponte. Os caras vão ter que escalar descendo, passar lá embaixo no vale e depois escalar de volta do outro lado pra continuar a jornada. Um mago que tem a magia levitação resolve isso em um estalar de dedos, entendeu? Então, é a composição desse grupo de heróis, um grupo desbravando ruínas antigas cheias de armadilha, cortaria um dobrado, né? Passando e caindo em tudo que é armadilha. Agora, se tiver um amigo, um ladino, com um personagem igual o Bilbo, ele vai conseguir notar a armadilha, vai conseguir desarmar ela, conseguir achar passagens secretas. Então, essa combinação das habilidades de todos torna o grupo triunfante, né? Inclusive, pra quem quiser ter uma noção maior ali, né, antes de jogar o jogo e se aventurar, tem uma série que é inspirada, inclusive, em mesas de RPG, né, que tá na Prime Video, que vale muito a pena conhecer. Tem episódio no MDA, que é a Lenda de Vox Machina, né? Ah, sim. Do grupo Critical Role, né? Eles são um grupo de atores, muitos são dubladores também, e eles jogam RPG, a live deles lá do Critical Role, estão jogando RPG, você vê eles rolando os dados, com as miniaturas, com os livros e tudo, e aí depois, quando termina aquela campanha, que é a história do começo ao fim, eles passam lá pra animação, né? E criam a animação baseada na história que eles jogaram na mesa. E é muito legal, cara. Por eles serem atores, então, torna um negócio muito mais, sabe, emocionante, assim, sabe? Não é um bando de adolescentes jogando, não. Os caras é profissional, então os caras passam sentimento. Inclusive tem um grupo gigantesco de pessoas que acompanha as lives deles jogando ao vivo, né? Eles ficam, sei lá, 8, 10 horas jogando e o pessoal tá lá no arraia do pé, né? Uhum. Então, pra quem quiser conhecer um pouquinho sobre raças, de classes, é bem bacana você dar uma assistida em Vox Machina, que você vai pegar ali com uma facilidade maior do que a gente ficar explicando cada detalhe de raça e classe e tudo mais aí no episódio, certo? E ainda vai curtir uma animação muito Dito isso, Ansem, conta pra gente aqui, né? Você falou sobre essa questão do Dungeons and Dragons, né? Ele tem a primeira edição de 74, a segunda edição de 89, né? Eu quero saber quantas edições tem, quais são, né? E na sua opinião, o que elas trouxeram de relevante ali pra continuação da história, né? Porque como um livro, né? É um jogo, mas também é um livro, né? E como um livro, ele conta uma história de um mundo, né? De um universo. De um universo inteiro. Então, vou passar a ficha técnica toda, porque aí a gente vai destrinchando. Nome original, como o Raul disse, Dungeons and Dragons. Gênero, ação, aventura e fantasia. Edições, atualmente ele está na edição 5.5. Explicaremos futuramente por que tem isso daí. Os criadores originais são o Gary Gygax e o Dave Arneson, como eu tinha dito. E agora vamos aos lançamentos. A primeira edição, o D&D originalzão lá, foi de 1974. Em 1989 lançou a segunda edição, o famigerado e amado por muita galera, que a maioria da galera da nossa idade começou a jogar D&D nessa época, no Advanced Dungeons and Dragons. Nos anos 2000, literalmente 2000, foi lançada a terceira edição, foi quando eu comecei a jogar o Dungeons and Dragons. Em 2013, eles lançaram uma atualização dessa terceira edição. Não chegou a ser uma nova edição, né, mas só se fosse videogame, seria um patch de atualização, entendeu? Entendi. Foi chamado de 3.5. Em 2008, lançou a controversa quarta edição, por vários motivos que não cabe aqui falar agora. Aí, em 2014, lançaram a quinta edição, que é aqui o D&D, tipo, lá nos anos 90 ele explodiu, né, principalmente ali no Advanced Dungeons and Dragons. Aí o RPG tava caindo de novo no ostracismo e chegou nos anos 2000, explodiu de popularidade de novo com a terceira edição. Foi na quarta edição, o pessoal, alguma galera nova entrou no hobby, outra galera dropou do D&D por causa das mecânicas da quarta edição. Só que quando chegou a quinta edição, meio que reuniu a galera tudo de novo de volta pro D&D. E muita gente nova, muita gente daí da nova geração começou a jogar o D&D quinta edição. Também muito inspirado por causa do pessoal do Critical Role, inspirado por jogadores veteranos que começaram a streamar, também inspirado pelo Critical Role, começaram a streamar as suas aventuras online. Então ele ficou extremamente popular. E em 2024, 10 anos depois da quinta edição, eles fizeram uma atualização, assim como aconteceu na 3.5, na quinta edição, que agora é chamado de D&D 5.5, que aí essa
atualização foi em comemoração aos 50 anos do jogo, olha só. Eles lançaram, na época que eles lançaram os livros básicos, no verso tinha até um login, assim, 50 anos em dourado, assim, né? Nos livros dessa época aí, né? E aqui no Brasil, depois de muito tempo, sem lançar os livros aqui, foi lançado oficialmente. A editora original, né, ela lançava ela mesma, né, que é o Wizard of the Coast. Era TSR, antigamente, aí a TSR quase faliu ali no final dos anos 90, e aí a Wizard of the Coast, que é detentora do Magic the Gathering, comprou a TSR e junto veio o pacote D&D, e aí ela é dona até hoje. Então é por isso, você, inclusive, que joga Magic, também deve saber que, infelizmente, não temos Magic em português há muito tempo, porque a Wizard saiu do Brasil em um certo momento, né? Uhum. E deixou muitos fãs, tanto de Magic quanto de D&D, carentes da versão em PTBR, né? A versão RUE, mas isso acabou. O que foi surpreendente, eu falei, nossa, mas o Magic the Gathering tá aqui no Brasil há tanto tempo, sabe? Tipo, tá enraizado, tipo, parecia que era uma coisa só, sabe? O pessoal que joga D&D e o pessoal que joga Magic sempre existiram no consciente coletivo, sempre existia essa galera. E aí não tinha mais a versão nacional, só que agora em 2026, a Asmodee conseguiu trazer Dungeons & Dragons de volta pro Brasil, tanto que fez um lançamento aí, e pra galera mostrando já o livro do jogador, já está vendendo, esgotou uns dias depois do lançamento oficial, esgotou e aí já voltou a ter de novo, e eles já passaram já um calendário de lançamentos aí dos próximos livros e tal. A gente vai falar isso durante o cast. Porém, dá até pra fazer um anúncio aqui nesse momento, Hans. Ah, é? Porque o pessoal da Asmodee foi muito carinhoso com o MDA, né, que tem o seu episódio de RPG, né? Sim. É a nossa história que tá em andamento, que a gente usa D&D como história básica pra criar o MDA no Isekai. Inclusive é a 5ª edição. E agora, né, recebemos a atualização do pessoal da Asmodee e estaremos usando, a partir dos próximos episódios, os 5.5. Estamos atualizados, assim. Finalmente, depois de anos defasado, estamos na edição atual de D&D. Não é porque a gente recebeu, não, mas o livro tá bonitaço, velho. As ilustrações, a gramatura do papel, das folhas, cara. Eu fiquei folhando ele assim, quando eu vi a primeira vez, fiquei folhando ele, e aí eu ficava assim, sabe, o dedo raspando no papel assim, eu tentando soltar a folha, que eu achei que era 2 folhas coladas. Não, é que o papel era grosso mesmo, tá ligado? Pra ser resistente, né? Porque é um livro que você vai ficar mexendo e abrindo e fechando ele toda hora durante o jogo, né? Então tem que ser resistente mesmo. Inclusive, a gente fez ali uma comparação com o original, né, em inglês. Ele é praticamente um livro e meio, é quase o dobro, né, do tamanho, pra vocês terem uma noção da gramatura do papel. Ele é praticamente o dobro do tamanho do livro original. E tem a mesma quantidade de páginas. É absurdo, cara. Ó, vocês estão de parabéns, mano. Parabéns mesmo, velho. O que só aumenta a expectativa pros próximos lançamentos, né? Só vai aumentar, acumulando a pressão neles, né? Você falou, né, dessas edições, né, primeira edição, segunda edição. Uhum. Bom, você falou que a primeira edição foi o lançamento, a segunda edição ali já começou a trazer as classes e as espécies separadas. E aí, o que a terceira edição trouxe de especial, na sua opinião? Pode até colocar a 3.5 ali em paralelo, né? 3.5 e a 5.5 são só balanceamento, né? Tipo, é um patch de correção mesmo, sabe? Coisinhas mecânicas que estavam quebradas, eles arrumaram. Coisas que estavam muito fracas, eles deram uma melhorada. Tipo, patch de correção mesmo de games, assim. Terceira edição, ele trouxe um negócio que revolucionou, assim como o D&D revolucionou o mundo do entretenimento, criando, né, o Dungeons & Dragons, que inspirou e inspira até hoje trocentas obras pelo mundo, nas mais variadas mídias. A 3.0 trouxe um negócio chamado OGL. E o que é essa OGL? A OGL também é uma sigla, o pessoal gosta de sigla, que chama-se Open Game License. O que é isso? Que você, uma editorazinha pequenininha aí, que tá lançando seus primeiros livros, você poderia pegar as regras do D&D, olha só que bagulho absurdo, cara. As regras do D&D, que é o sistema D20, né? Pegar as regras do jogo, criar o seu próprio mundo, criar sua própria história e usar as regras do D&D seguindo, lógico, os parâmetros que tá na licença, lógico, né? Não é a casa da mãe Joana. Não é bagunçado, seguindo a lógica ali das regras e tudo. Você
você consegue lançar o seu livro usando as regras do D&D. Então ele vai ser compatível com o D&D. Então, por exemplo, a galera que tá jogando Forgotten Realms aí, que é a galera que joga os games eletrônicos aí, Baldur's Gate, vai poder, com o mesmo livro do jogador, vai poder jogar tanto o Forgotten Realms quanto o seu livro, entendeu? Não vai ter uma muralha ali que atrapalha, tipo, aprender um sistema de regra diferente. Não, vai ser as mesmas regras. E, cara, isso explodiu a quantidade de conteúdo lançado, cara. Nunca existiu tanto... Olha que a D&D tinha muito conteúdo, mas era conteúdo da própria TSR na época, né? E na terceira edição, não. Ali é o Wizards mandando ver, né? Sobre o escudo da Hasbro, a grande Hasbro. Inclusive, eles poderiam lançar Transformers e G.I. Joe pro D&D, né? Transformers, G.I. Joe, Power Rangers, Tartaruga Ninjas. Isso, pro D&D, né? Já que é tudo dela, eu podia lançar, né? E essa quantidade de conteúdo. Ah, mas é só conteúdo conteúdo, aventuras, cenários novos, mecânicas novas. Na época tinha um negócio que chamava classe de prestígio, que é tipo uma especialização que o seu personagem poderia ter e ganhar poderes novos. Enfim, cara, virou um mar infinito de conteúdo, cara. E isso alavancou ainda mais o RPG, que já tinha voltado com tudo com a terceira edição. E explodiu e não caiu. Tanto que nas edições subsequentes, na quarta edição e na quinta edição, tem essa OGL modificada, mas eles continuaram com isso até hoje, entendeu? Muitas empresas hoje famosas, como a Paizo, né, que acabou virando concorrente da Wizard, mas a Paizo, ela lançava aventuras fenomenais pro D&D nessa época, entendeu? E aí depois, quando chegou a quarta edição, que foi a que eu falei, que é a controvérsia, que muita galera começou a dropar o D&D, eles pegaram a OGL e desenvolveram como se fosse o jogo deles, entendeu? Usando a regra do D&D. Olha que loucura. E aí surgiu o Pathfinder. Hoje é o principal, digamos assim, rival do D&D. É o único que consegue aguentar na trocação com o D&D ali, porque praticamente não tem outro jogo de fantasia medieval que quem consegue enfrentar o D&D. É praticamente impossível. Tem outros gêneros de RPG também, que a gente não falou. Gênero de terror, gênero de sci-fi, adaptando os mais variados tipos de obras, por exemplo. Tem o RPG de Star Trek, inclusive tem no Brasil. Tem o de Alien, tem Conan, sabe? Tem Star Wars. Na época da terceira edição, o Star Wars era do D&D também, as regras do D&D. Ele usava Open Game. Você podia pegar coisa do Star Wars e usar no D&D e vice-versa. Olha a loucura que era, cara. Muito bom. Inclusive, você falou de Conan, né? Conan e He-Man, que são, querendo ou não, personagens de uma classe de D&D, né? Que é o Bárbaro, né? O Bárbaro. Não, se você for pegar na cultura pop, as coisas icônicas como Conan, né? Ele... Não tem como falar que o Bárbaro do D&D não é inspirado no Conan. Totalmente isso daí. O próprio Gergarchus não esconde isso. O que ele ficava incomodado era falar que ele se inspirou em Senhor dos Anéis. Ele não gostava de admitir isso. Ele, não, eu me inspirei em outra coisa. Ele falava as outras coisas que realmente tem inspiração no D&D também, mas não tem como você desassociar o Senhor dos Anéis do D&D, cara. Tá lá, né? Podia bater o pé, na época que ele tava vivo ainda, ele podia bater o pé à vontade que era, porque talvez ele ficava com a impressão que o pessoal desmerecia o D&D, né? E assim, inspirações tá tudo certo, né? O próprio Senhor dos Anéis se inspirou na mitologia celta, né? Exato. Não tem como falar que não. E outra, você ser comparado com o Tolkien não é pouca coisa, né? Exatamente. Eu queria ser comparado com o Tolkien também. Eu crio um bagulho, me inspiro nele, mudo, lógico, não tô copiando, me inspirei nele. Aí o pessoal fala, pô, legal, você... Aí o pessoal chegava, não falava que ele copiou, chegava e falava assim, pô, que legal, você se inspirou no Tolkien, né? Aí ele ficava, pô, mano, é muito legal. Eu sei disso daí que eu tô falando, porque eu li um livro da biografia dele. Aí o pessoal vai contando tudo, esses bagulho assim. Mano, é muito legal, vai se dá risada demais. Mas ele ficava possesso, cara, com esse bagulho. Mas é muito legal. E todas os personagens, coisas, você vê que tem alguma inspiração, assim. E depois ele passou de se inspirar e começou a inspirar. Exatamente. Animes, a gente até falou alguns de animes já que se inspirou. A gente vai falar mais pra frente. Dito isso, tem a quinta edição, né? Que depois da controvérsia da quarta edição, eu vou explicar por que foi controvérsia. Porque a quarta edição, eles quiseram falar, pô, legal, trouxemos a galera de volta que tava meio morrendo ali no final dos anos 2090. Aí, vamos trazer a galera dos games. Foi a ideia deles. Do que tava nessa época da quarta edição, tava explodindo os MMORPG. Principalmente o World of Warcraft. Vamos trazer essa galera pro RPG de mesa. Só que eles tentaram fazer isso e largaram a mão dos que já jogavam. O jogo sempre foi mecanicista, mas na quarta edição era mais assim, sabe? Tinha umas mecânicas que não faziam sentido, assim. E aí, tipo, se você queria jogar um
jogo emulasse esses jogos online, MMO, essas coisas, joga a quarta edição, porque ela foi feita pra isso. Nesse ponto você não pode reclamar. Agora, tipo, a parte mais clássica, que a interpretação ficava meio que em segundo plano. Coisas que eles fizeram com os mundos que eles criaram, né? Que é onde acontecem as histórias, foi também controversa, sabe? Tipo, alguns pecados narrativos eles fizeram, tanto que depois na quinta edição, meio que eles desfizeram tudo, essas maluquices, né? E aí foi esse renascimento do D&D, que o pessoal começou a jogar online, como eu já disse, tudo, e aí é essa onda que nós estamos agora de popularidade do D&D. Olha aí, que bacana. Você falou sobre as versões, né? Cada edição, aliás. E é um livro só? É isso? Você compra o livro e já tem tudo? Porque é muita coisa pra um livro só, né? Então, exatamente. O D&D, que assusta a galera que nunca jogou e vai querer jogar, é que o core do jogo ali, o básico de verdade do jogo, o básico mesmo, é um livro. É o que você precisa pra jogar, que é o livro do jogador. Aí tem a regra pra você criar os personagens, aí tem todas as espécies, todas as classes, as magias, as mecânicas do jogo, tudo ali que você precisa saber pra jogar, tá nesse livro. Mas aí tem outros 2 livros que também é considerado o core do jogo, que é o livro do mestre e o livro dos monstros. O livro dos monstros tem centenas de fichas de criaturas que os aventureiros vão enfrentar, vão se aliar, vão domar e usar eles como montaria, essas coisas. Tem centenas de fichas de criaturas, com ilustrações maravilhosas, assim. Então, tipo, em vez de você, o narrador, em vez de ter que ele ficar inventando um monstro da hora, ele simplesmente pega a ficha ali e pronto, entendeu? E o livro do mestre dá dicas pro cara que vai jogar, ensina a criar um cenário dele, um mundo dele mesmo, fala dos deuses, tem itens mágicos e recompensas que os aventureiros vão encontrar durante a jornada, fala sobre as masmorras, que tá no título do jogo, né? Como fazer as armadilhas, tudo esses negócios tá nesse livro. Então, tipo, com os 3 você é o básico do jogo. E aí, lógico que tem outros livros que vão lançando depois, falando dos mais variados mundos, né? Você tem o livro básico, com ele você consegue jogar, mas cada versão tem esses livros extras que trazem uma complexidade a mais pro jogo, né? Exatamente. E, claro, né? Uma obra como essa, né? Você falou que deixou de ser uma inspiração e começou a inspirar, né? E aí a gente começou a ver o D&D em diversos meios da cultura pop, né? Dos games, em séries, filmes, animes até hoje, né? Vamos dar algumas referências, uns que já tem nome próprio primeiro? Um dos principais, que muita gente viu quando era criança, sem saber que era, né? Tanto que eu nem não sabia o que era RPG quando era moleque, foi o Caverna do Dragão. O nome original, adivinha qual que é? Dungeons & Dragons. É só você lembrar da abertura. Aquele cara do dragão cuspia o fogo, queimava a tela toda assim, aí quando o fogo apagava tava escrito Dungeons & Dragons, né? E era o quê? Um grupo de adolescentes, na história do desenho, né? Um grupo de adolescentes que foi levado para um mundo de fantasia, um mundo fantástico, e aí eles têm que arrumar um jeito de voltar para casa. E aí as aventuras deles nesse outro mundo, e aí sempre na esperança deles conseguirem arrumar um jeito de voltar para casa. Só que eles sempre eram impedidos pelo terrível Vingador, né? E orientados pelo Mestre dos Magos, que no original chamava-se Dungeon Master, que é o nome do mestre do jogo, o cara que é o, digamos assim, o juiz que vai coordenar ali a história, né? Olha que legal. Tanto que ele dava a dica do que eles tinham que fazer, mas não falava como e nem por que eles tinham que fazer, né? Assim como o mestre faz no jogo, né? Exato. E outras coisas também, por exemplo, hoje tá estouradaço aí um certo jogo chamado Baldur's Gate 3, mas antes teve o 2 e teve o 1, né? Que era um joguinho mais, lembra, as primeiras versões dele era um jogo na pegada do Diablo, aí quem conhece o jogo Diablo, aquele jogo isométrico e tal, não sei o quê. E o Baldur's Gate 3 agora, ele usou as mecânicas da quinta edição. É a mesma regra. Então você reconhece tudo ali, tipo, você vê os nomes das magias, as magias que tem no jogo, a mecânica de movimento, de ataque de oportunidade, turno extra, todas essas mecânicas, todas essas palavras cifradas que quem não conhece fica viajando, tá lá no jogo. Tem outro jogo também muito famoso, que também ganhou a versão online MMO, é um chamado Neverwinter Nights, que tem a versão MMO dele. Mas o que é esse Baldur's Gate e Neverwinter? São nomes de cidades em um dos mundos de D&D, um mundo conhecido como Forgotten Realms. Tem esse lugar, tipo assim como a Terra-média do Senhor dos Anéis, tem as cidades deles, no Forgotten Realms tem essas cidades chamadas, uma chamada Baldur's Gate e outra chamada Neverwinter. Olha só. E aí você joga nesses lugares, então você está jogando dentro do cenário famoso, entendeu? Então, tanto que você consegue reconhecer muita coisa
coisas dentro do jogo. Quem joga RPG e vai jogar o Baldur's Gate, fica, olha tal coisa, olha o símbolo de tal divindade. Nossa, ele falou de tal NPC, sabe? Tu vai reconhecendo isso daí. Inclusive, os NPCs dos próprios jogos, né, são os NPCs do livro, né? Uhum. Inclusive, por exemplo, do Baldur's Gate, tem um certo pesquisador e escritor chamado Volotamp, que ele é o cara fanfarrão dentro do jogo, e ele é daquele jeito mesmo, o RPG de mesa, muito legal isso daí. Tem o mago supremo desse mundo, que é o mago mais poderoso, que é o Minster, ele aparece no jogo, em certos momentos, então você vai reconhecendo essa galera do jogo de mesa no jogo de videogame, entendeu? É legal esse transmídia, assim, é muito legal. Outro que a gente já comentou aqui, que bebe dessa fonte total, é o Stranger Things, né? Eles estão jogando D&D de fato, né? E eles nomeiam os monstros com o nome de monstros do D&D, né? Vecna, o Demogorgon e por aí vai. É a referência que eles tinham, né? Que é interessante, eles usaram a referência que eles tinham pra moldar ali aqueles monstros que estavam aparecendo naquele universo, que inclusive tinham poderes próximos, né? Dos próprios personagens do jogo, né? Não eram iguais, né? Por exemplo, o Demogorgon do livro é uma coisa, o Demogorgon da série é outra, né? Mas como referência básica é aquilo ali. É, sim. E, além disso, inspirar conteúdos próprios, né? Ligação direta de uma coisa com a outra, inspirou coisas além. Por exemplo, alguns animes. Tem um anime clássico aí dos anos 90, chama-se Record of Lodoss War. Eu adoro, sempre que eu tenho oportunidade eu indico esse anime. Ele não é só, alguém jogou D&D. Não. O Record of Lodoss War é como se fosse a transcrição das aventuras dos caras, entendeu? Aí eles criaram o anime baseado nas aventuras que eles jogaram em D&D. E é um puta anime também, fica aí a indicação. No primeiro episódio, tô falando do OVA, tá? Que tem a versão série de TV lá, que não é muito boa não. Mas esse OVA aí são 13 episódios. O primeiro episódio já começa eles enfrentando um dragão. Lodoss War, inclusive, que é uma série de light novels também, né? Que tá no Brasil pela editora New Pop. Facilitando pra galera que é dos animes e mangás, que é o forte aqui do podcast, né? Todos, sem exceção, todas as obras de anime e mangás e novels que falam de mundo de fantasia, com heróis, com guerreiros, com magos, é tudo bebe em D&D. Você, por exemplo, tem o herói do escudo, D&D. Goblin Slayer. Sword Art Online é um jogo de MMORPG inspirado no RPG D&D. É uma dupla referência, né? Porque o anime é inspirado nos MMORPG e os MMORPG é inspirado no RPG de mesa. O que fez sucesso faz pouco tempo, né? O Shangri-La Frontier, D&D. Uhum. O Shangri-La Frontier é legal que tem referências não só de D&D, mas como também tem a citação de Cthulhu. Eu achei muito legal isso daí. Mais pra frente, né, na história. Então, gente, o D&D fez um bem danado pra cultura pop a ponto de inspirar aí todo um universo de entretenimento que a gente gosta muito. E, claro, cara, não tem como. Você joga um D&D, você lê um livro desse, ou você procura mais sobre a história do universo ali, principalmente da parte ali da Costa da Espada, né, e tudo mais, né, você vai ver que, claramente, né, eles bebem de D&D. Inclusive, né, a gente falou do anime, mas também não citou no filme, né. Antes da versão que presta, que é a versão que o protagonista é o Chris Pine, que também é a história do filme, acontece em Forgotten Realms. Eu já vou explicar esse Forgotten Realms que eu tô falando toda hora. Acontece nesse mundo de Forgotten Realms, né. Teve outras versões bem mequetrefe, que teve aquela dos anos 2000, que o vilão era o Scar lá, eu esqueci do Jeremy Irons. E teve umas outras versões lá bem duvidosas, assim, de D&D. Só que essa foi bem fiel, tá ligado? Muito boa. Inclusive, tudo que a gente vê naquele universo do Dungeons & Dragons é exatamente o que você pode encontrar no jogo, né? O filme de D&D é praticamente uma aventura muito simples de ser jogada, né? É o que você vê comumente. As piadas entre os jogadores. Sim. Os problemas que podem acontecer ali, os monstros, o vilão, né? Os magos de Tai, eles existem naquele universo, né? Porque o vilão principal ali são os magos de Tai, né? Da história. Tudo ali, cara, tudo você pode encontrar. É jogável, né? Aquela aventura que você vê no filme é jogável. Tudo. A gente pode fazer um cast falando desse filme, inclusive. Tem muito detalhe que a gente pode pegar e ficar, sabe, nitpick, assim, pegando, pinçando os detalhes. Ó, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. A melhor piada é eles ficar falando do Paladino lá quando ele tá indo embora, cara. Aquilo é maravilhoso. Porque o Paladino, ele é, tipo, todos eles têm as habilidades lá, os poderes, tudo. Só que o Paladino, ele é extremamente Fica. Ele é muito mais que todos os outros.
ele é o cara. Aí ele vai, não, agora eu tenho que fazer não sei o quê, tipo, outra missão sagrada. Aí ele vai embora, aí tem uma piada que eu não vou falar pra estragar, que você fica rindo e a cena continua mó tempão assim, tá? Ele não para e a piada se prolongando. Muito bom esse filme. Pena que ele saiu entre o Top Gun e o filme do Mario, aí ele ficou escondido no filme, não foi tanto bem de bilheteria, mas é um puta filme, cara. E ótimo pra quem quer conhecer o universo de Dungeons and Dragons, né? Pra eu tirar esse empecilho da sala que tá falando de mundos, né, que as histórias acontecem, mas elas acontecem em algum lugar. Tem os livros que falam desse mundo, os cenários de campanha, que é os lugares onde acontece, igual a Terra-média que eu falei do Senhor dos Anéis, a galáxia muito, muito distante de Star Wars, é um cenário, entendeu? É um mundo diferente. A Ereboriana do Conan seria outro mundo, entendeu? E o D&D tem os seus próprios mundos, né? Que lançam aventuras e coisas dentro deles, né? Temos o Greyhawk, que é digamos, o segundo mundo de D&D, que foi criado pelo próprio Gary Gygax. Greyhawk, da onde vem muito nome de magos e coisas que acontecem. Por exemplo, que a gente comentou, o Vecna, que os moleques lá no Stranger Things estão jogando, ele é um Lich, que é um mago que tem um corpo de morto-vivo, extremamente poderoso, que tem a estética do vilão do filme lá, do Vecna, inclusive, é mais ou menos aquela estética do cara. Ele é um vilão de Greyhawk. Ele existe nesse mundo chamado Greyhawk, entendeu? Tem o mundo de Dragonlance, que é onde a popularidade do D&D com os romances, porque eles lançaram romances contando histórias nesses mundos, que o principal é o de Dragonlance, que é o que explodiu, mostrando que D&D não é só ficar entrando em catacumba, matando um monstro e pegando tesouro. Tem muito mais que isso. Tem o Forgotten Realms, que é o maior cenário, o mais popular e o mais famoso de todos, né? Tanto Neverwinter, né, em Forgotten Realms, o Baldur's Gate em Forgotten Realms, o filme em Forgotten Realms, entre outros, né? Tem um Zumistara, que a Capcom, olha só, empresa, lá nos anos 90, fez uma parceria com a TSR e lançou 2 jogos de beat'em up pro fliperama de Dungeons and Dragons. Na Steam, eu tô dando a dica, e na Steam tem o Collection que tem os 2 jogos. E você vê ali o elfo, a elfa no caso, o clérigo, o guerreiro, a ladina, tudo, e você vê as magias do jogo, você vê os monstros do jogo, e ali é uma aventura que acontece, uma aventura épica que vai continuando. Os personagens vão passando de nível, você vai pegando equipamentos mágicos, é bem legal esse jogo. Ele acontece em Star. Spelljammer já mais um space opera na pegada de Star Wars. A Ravenloft é um cenário mais de horror gótico, tipo, sabe aqueles monstros clássicos de terror, sabe, da Universal, vampiro, múmia, o monstro de Frankenstein, essas coisas. Esse é um cenário focado nisso, é de terror. Dark Sun é mais tipo de gladiadores, um mundo desértico. Planescape é viagem entre os mundos. E temos o mais recente, né, que é o Eberron, que é o tipo um mundo steampunk, fantasia steampunk, olha só. E as aventuras acontecem nesses cenários, né? Basicamente é isso. E se você pensa que acabou por aqui, meu amigo, acabou não, porque a gente tem algo muito especial pra mostrar pra vocês. É algo exclusivo, assim. Oh! E o que é esse algo exclusivo? Nosso colega Ansem entrevistou nada mais, nada menos do que o Ad Ferrari, diretor de marketing e estratégia da Asmodee no Brasil. E ele vai contar tudo que o público quer saber sobre, claro, a nova versão e o que vem por aí, assim. Tudo que vocês queriam perguntar, perguntei pra ele. Agora, se respondeu, vocês vão descobrir. Oi, eu sou o Adê, diretor de marketing e estratégia da Asmodee aqui no Brasil, e vou tentar sanar algumas das dúvidas aí de vocês, então vambora para tentar falar bastante aí do que vem por aí pelo D&D. Quais as datas de lançamento do livro do Mestre, livro dos monstros e o escudo do Mestre? Da 5.5, né? Exatamente. Bom, essa tá fácil, porque a gente, inclusive, divulgou faz bem pouquinho tempo as datas de lançamento do livro do Mestre, livro dos monstros e o escudo do Mestre também, tá? Então vamos lá. Livro do Mestre tá confirmado pra gente lançar em 3 de julho desse ano. É a primeira janela de lançamento de julho das Asmodee aqui, então já reserva a data aí para garantir o livro do Mestre. O livro dos monstros chega junto com o escudo do Mestre em 4 de setembro desse ano também. Então, 2026 aí, a gente fecha bem antes, a gente fecha o ano com tudo completo, a coleção de D&D completa para todo mundo. Pelo menos a coleção básica, né? Pô, muito bom, já vai sair o escudo do Mestre junto com o livro, já da hora, já o combinho aí. Vocês da Asmodee irão trazer todos os lançamentos da Wizards? Bom, com relação a trazer todos os lançamentos da Wizards, estamos conversando ainda sobre, tá? A gente precisa fechar o primeiro ciclo. A gente confirmou, inclusive,
que já no comecinho do ano que vem a gente vem com as 2 edições de Forgotten Realms, então já é uma sequência de lançamentos para o começo do ano que vem, mas estamos conversando qual seria a sequência, o que a gente lançaria, o que a gente consegue manter uma cronologia bem próxima do lançamento global, embora sempre vai ser um tempo depois, tá? Então estamos conversando, inclusive quem está seguindo a gente em rede social, quem está seguindo as comunidades que estão em contato com a gente, principalmente, tem sido muito proveitoso pegar a opinião, a visão da comunidade sobre o que interessa vir primeiro, o que faz mais sentido. Então vai ser um tipo de pergunta que a gente vai fazer bastante para a comunidade, trocar bastante para selecionar, apostar nos títulos que vão fazer mais sentido, tá? Cara, acho muito bacana o fato deles ouvirem a comunidade para ver o que é mais interessante, o que a comunidade acha mais interessante chegar primeiro, né? Uhum. É mais ou menos o que foi feito, estava sendo feito já, né, na 5.0, que o primeiro livro depois dos básicos que lançou lá nos Estados Unidos era a campanha, 2 livros, calhamaço, a campanha Tirania dos Dragões. O grupo ia do primeiro nível ao 20º nível, no final ainda saiu no braço com Tiamat, olha só, que coisa singela. A deusa dragão de 5 cabeças, só isso. Tiamat que aparece em Caverna do Dragão, aquele dragão de 5 cabeças que aparece lá. E aí teve outras aventuras, né, eles lançaram bastante aventuras, né, campanhas, na 5ª edição. E aí depois saiu a clássica Castelo Ravenloft, que é tipo, assim como Dragonlance revolucionou o D&D com as suas histórias mais rebuscadas, Ravenloft, que foi a escritora do Dragonlance que criou essa aventura Castelo Ravenloft, olha só que coisa curiosa, revolucionou o design de aventuras em longas, de campanha, né? E aí, como é um negócio aclamado pelos fãs de D&D, eles passaram na frente. Então, depois dos livros básicos, foi o primeiro que eles lançaram aqui no Brasil, a Maldição de Strahd, né? Do Castelo Ravenloft. A dupla de livros do Forgotten Realms vão ser lançados juntos ou terá um tempo entre cada livro? Com relação aos livros de Forgotten Realms, a ideia seria ótimo lançar o combo, né? A gente até falou sobre isso com relação ao combo de livro do jogador, do mestre e dos monstros, mas não poderemos lançar junto, então terá um arco ali de mais ou menos 2 meses entre cada lançamento, tá? Esse vai ser, inclusive, uma normalidade que a gente até quer reconversar, mas é uma coisa pra a gente mostrar pra Wizards no próximo ano, depois de alguns lançamentos feitos, deles entenderem alguma dinâmica nossa aqui de mercado, pra gente começar a tentar fazer alguma coisa um pouquinho diferente. Mas é bem provável que a gente ainda siga a rotina aí de ter um espaçamento entre cada livro. Forgotten Realms vai ser um exemplo provável disso. E é bacana que é um tempo pro Brasil mostrar, né, a sua potência como consumidora de D&D, né, Ansi? Ó, o brasileiro gosta, cara. O brasileiro ama D&D, velho. É sério, cara, é inacreditável como o povo daqui gosta desse cenário, desse jogo, cara. O bacana é que é só 2 meses, né, cara? No pior da situação aí, nossa, vai demorar 2 meses. Pô, tá ótimo, né? Porque, tipo, muito antigamente, lá nos anos 2000, demorava 1 ano pra lançar o livro. Agora, pô, 2 meses de um lançamento pro outro, tá bom. Tamo em casa, tá ótimo. E também acaba trazendo uma quantidade maior de público pra comprar, por exemplo, às vezes, sai os 2 ao mesmo tempo. Aí, às vezes, você tem o dinheiro pra comprar só um naquele primeiro momento. Uhum. Aí você vai comprar o outro, esgotou, você tem que esperar ali a nova publicação, né? Uhum. Às vezes demora um pouquinho pra republicar, né? Porque tem que voltar pra gráfica e tudo mais, né? Tem toda ali uma demora. Saindo 2 meses depois, você pode comprar o primeiro, aí já dá pra juntar aquele dinheirinho pra comprar o segundo. Então, dá pra trazer uma maior quantidade de fãs comprando ali, né? Logo de cara. Sim, mantendo fiéis, né, ali na compra. Os próximos lançamentos seguirão a mesma ordem de lançamento de lá fora, nos Estados Unidos, né? Ou vocês darão prioridade para algum outro produto? É sobre se a gente vai seguir realmente a ordem de lançamento lá fora, não necessariamente, tá? A gente tem liberdade para escolher e propor o que trazer aqui pro Brasil na ordem que fizer sentido. O que a gente tem junto ao Wizards é um alinhamento muito forte sobre o que eles até recomendam como o correto, vamos dizer assim, né, de dar acesso aos públicos, não só do Brasil, mas de outros países, ao que está sendo lançado. Então sempre vai ter uma recomendação da Wizards sobre que títulos deveríamos lançar, mas sempre vai ter uma abertura do nosso lado de
ou adicionar títulos um pouco mais antigos ou que acabaram de ser lançados, ou manter realmente uma cronologia ali do que vai ser proposto pra gente. Então daí que é mega importante o que a gente já vem falando e vai continuar fazendo e falando, que é trocar muito com a comunidade, trocar muito com o mercado sobre o que faz mais sentido, porque cada lançamento aqui no Brasil, ele também galga um espacinho pra gente poder fazer mais pelo D&D. Então não vamos ter uma sequência de lançamentos pra ver no que dá, né? Vai ser muito bem selecionado, porque cada lançamento tem que fazer sucesso, tem que fazer sentido. É uma localização que, pra eles, fazendo a localização lá, né, e não sendo aqui, pesa bastante com relação à responsabilidade de, se vamos localizar esse livro para o Brasil, né, vamos ter ele traduzido para o Brasil, precisamos ver o resultado disso, né? Precisamos ver que fez sentido ter o livro para o Brasil, tá? Então, por isso também termos essa liberdade de propor, de discutir, de explicar por que queremos lançar esse ou aquele livro. Então tá aí, né? Vai ser uma mistura do que o público quer, né? Trazer primeiro o que a comunidade pede com o que a própria Wizard recomenda, né? Porque, por exemplo, tem certos livros que você fala assim, não, esse dá pra postergar o lançamento, lança esse outro primeiro, sabe? Isso é legal mesmo, pra empolgar a galera mais, né? E mais uma vez é eles falando sobre a questão do diálogo, né? Tanto com a Wizard quanto com a comunidade. Eu acho que é muito importante pra ser mais assertivo nos lançamentos. Vocês vão fazer também a nova box do Starter Set, né? Que é o kit inicial do 5.5? Sobre a nova box do kit inicial, estamos em discussão, sim. A parte do Starter Kit como um todo, aí, o kit inicial, ele faz muito sentido, não só para o Brasil, mas para qualquer mercado, para a introdução de novos jogadores, para o próprio olhar de quem joga mesmo, né? São aventuras muito interessantes que tem dentro desse tipo de kit. Mas a gente tem conversado bastante sobre o que a gente consegue trazer de kit anterior, se é viável, ou de próximos kits que possam ter um preço mais acessível. A gente sabe que o kit inicial é bem robusto, o 5.5, e ele acaba sendo bem mais caro do que a gente tinha acesso no passado. Então ter um kit inicial que serve ao jogador, né, serve até ao colecionador, mas não serve à introdução de novos jogadores, tem uma dualidade aí que a gente precisa trabalhar. Então estamos conversando sobre isso, tá? Inclusive é uma prioridade a gente ter algum tipo de kit inicial junto dessa sequência de próximos lançamentos, depois desse primeiro arco, para completar justamente essa proposta de introdução de novos jogadores. Assim, interessante que você viu, né? Que eles falaram, inclusive, de que tem interesse de trazer os kits anteriores, né? Porque no 5.0 teve bastante kit também. Foi pelo menos 4. Pelo menos 4 que tiveram. Teve o Starter Set original, aí depois teve o kit essencial, que é tipo uma progressão daquelas primeiras aventuras ali, coisa. Aí depois fizeram uma nova versão do Starter Set, com uma outra aventura, né? O que só para pro pessoal leigo que não sabe o que a gente tá falando, o Starter Set aí do kit inicial, aí geralmente de jogos assim, não é só o D&D que tem, né? Mas como a gente tá falando D&D, que é uma caixa, aí ele vem tudo que você precisa para começar a jogar, sabe? Então tem a aventura em si, aí tem um livreto da aventura, tem um livreto das regras, aí tem as fichas para os seus personagens, tem fichas de personagem já pronto ali, com os poderes, com os pontos de vida, com todas as anotações, tudo certinho. Geralmente vem mapas, os mapas que você vai desbravar tá na caixa também. Alguns vêm as tokens dos personagens, token dos monstros. Esse daqui 5.5 vem token, tanto de todos os monstros, dos personagens, tudo. Vem o conjunto de dados, que né, precisa dos dados, vem o conjunto já certinho com os dados que você precisa pra jogar. Então, tipo, você compra ela, abre e joga. E lógico que é só os 3 primeiros níveis, mas mesmo assim já é uma bastante coisa, entendeu? Tipo, é pra chamar jogador iniciante mesmo, pessoa que nunca jogou, joga ali, já se empolga, tem uma aventura. Geralmente eles colocam dragões pro pessoal enfrentar, os dragões mais fraquinhos assim, né? Pro pessoal enfrentar, porque tá no título do jogo, né? Então geralmente eles põem isso daí. Então essa da quinta edição, ela é bem legal mesmo, assim. Cara, eu vi a versão em inglês, cara, tem muito mapa, velho. É
absurda. Você fala, mano, não é possível que cabe toda essa coisa dentro da caixa. É da hora. E o bacana também é que ele falou sobre uma questão muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? Que é acessibilidade do preço, né? Pra você trazer um público muito maior, porque eles estão pensando não só no colecionador, mas também naquele iniciante que tá começando a jogar o jogo, né? Pra ele não se assustar e achar que é algo que não é pra ele. Chega assim, eu gostei vi o podcast aí do MDA, os caras me falaram do D&D, me convenceu, vou aproveitar o lançamento aí da 5.5, vou acompanhar. Aí chega lá, pega um livro lá de mais de 350 páginas, aí, vou ter que ler mais outros 2 livros do mesmo tamanho, a pessoa já assusta, né? Aí se começar, por exemplo, com um kit igual esse daí, com um livretinho fininho, com pouca, né, com as imagens bem ilustrativas, assim, bem intuitivo de jogar, acho que a pessoa engaja mais. Qual será o tempo de espera do lançamento de lá fora até chegar a versão nacional dos livros? Eu não consigo precisar o tempo exato entre o lançamento lá fora e a versão nacional aqui, porque a gente ainda não passou por um processo desses, exatamente de um produto que vai ser lançado lá fora, ou seja, ele tem um nível de embargo e de proteção que atrasa um pouco as coisas, né? E isso com certeza aumenta o tempo entre estar pronto para ser lançado lá fora, termos a versão localizada, prepararmos, né, as provas, etc, para aprovação, para daí imprimir e lançar no Brasil, né? Então isso também vai pesar um pouco nas nossas conversas, porque provavelmente lançar um livro mais antigo possa ser interessante por ele não ter essa parte do embargo, né? Então, mas ao mesmo tempo, um livro mais novo, essencial ali, que tá todo mundo de olho, vai ter talvez mais relevância pro público de chegar o mais rápido possível. Então vai ser uma balança aí que a gente vai conseguir responder de verdade quando a gente passar por um processo de cabo a rabo, né? Pro livro do jogador, livro do mestre e livro dos monstros, a gente teve muito mais tempo ali, né, da negociação, a preparação de arquivo, etc, até o lançamento agora nesse ano. Então não dá para servir muito de parâmetro, porque teve um prazo maior, a gente teve um momento maior, um arco maior, e não uma sequência de ser lançado e a gente já pedir prioridade para lançar aqui, localizar e por aí vai. Temos que aguardar, né? Porque como eles estão lançando aí os livros que já foi lançado já, né, lá fora, é mais de um ano, né, porque foi esse período, né, do lançamento lá fora e as Mude trazer de volta aqui no Brasil, então eles estão com essa janela tranquila de lançar os livros mais rápido, né? Agora quando igualar os lançamentos, é aí que vamos ver o tempo que eles vão conseguir trazer para cá, se vai ser mais rápido ou não. Lembrando que o livro base do 5.5 foi lançado em 2024 lá nos Estados Unidos, né? Vocês têm os direitos somente do Dungeons and Dragons ou também conseguiram os direitos do Magic the Gathering para trazer de volta para cá? Sobre os direitos, né, essa é uma pergunta clássica, né? Se conseguimos trazer o D&D de volta, vamos conseguir trazer o Magic de volta em português também? A gente já distribui Magic há muitos anos, né? Na verdade, a gente somos um dos principais distribuidores do Magic, da versão em português, da versão em inglês. Então, quando a versão em português deixou de ser trazida para cá, quer dizer, deixou de ser liberada para a gente trazer para cá, a gente continua trazendo, vendendo, operando com as lojas o Magic em inglês. Mas bem diferente do D&D, né? O Magic tem uma complexidade de produção muito maior e uma decisão de voltar com a versão em português, por mais que a gente já pediu, já tentamos uma conversa para viabilizar, é um arco bem maior, tá? Então eu não contaria com esse fundinho de esperança no coração do fã pra gente ter o Magic em português de volta. Acho que isso depende de muita coisa, não só da comunidade, e a comunidade já reclamou bastante, e isso é bom no fim das contas, mas vai um pouco além, tá? Então é uma conversa que temos tentado algumas coisas, tá? Não posso falar muito, mas não é uma coisa que ignoramos, não, mas é uma frente que é bem mais complexa, e a produção, por conta de raridade, de embargo, de exclusividade, de toda a cadeia produtiva, eu não teria muitas esperanças. Não quero deixar vocês com o coração aí palpitando, esperando
uma fagulhinha de esperança, mas se vier, a gente volta com tudo aqui pra comunicar, pra dizer um pouquinho mais sobre o que vai acontecer. Acredito que card game, né, como ele comentou, tem alguns níveis a mais aí de complexidade, como ele mesmo disse, né? ND15. Exatamente. Como ele mesmo disse, que a questão do licenciamento, né? Por exemplo, daí contar uma carta rara. E quantas cartas a mais você vai poder jogar no mercado em outra língua? Porque, querendo ou não, você tá em outra língua, mas você tá jogando mais cartas dessa carta rara no mercado, né? Ou essas cartas não vão poder ser jogadas. Isso. Toda uma complexidade aí, né? No meio, e mais coisas que, claro, que, como ele disse, ele não pode dizer, né? Aí sobre o licenciamento, mas deve ser muito complexo, né? Eu não sou jogador de card game. Eu tenho um deck de Magic ali, mas eu não jogo. Mas o que eu sei é que nos últimos tempos eles estão fazendo muito collab, né? Então estão trazendo outros cenários, outras mídias, né? Pro Magic. Então você tá vendo coisas, por exemplo, o Senhor dos Anéis tem no Magic, o próprio D&D saiu uma coleção no Magic, Star Wars, o Final Fantasy, que é o que me deu vontade de comprar essa coleção, só que só tem gringa. Eu falei, queria, né, já que eu vou gastar dinheiro, pelo menos na minha língua, né? Só que aí teve esse problema aí que a Wizards na época parou o lançamento em português aqui, né? Aí por isso a pergunta pra ver se, já que o D&D voltou, né, existe a esperança do Magic, mas como ele disse, tem alguns níveis de complexidade maior, né, na negociação. Mas só de saber que estão buscando trazer de volta, isso é muito legal. Sim, isso é legal. Você vê que eles estão pensando com carinho nisso, né? Queria agradecer aí o AD Ferrari, diretor de marketing e estratégia da Asmodee no Brasil, e dizer que tudo isso que ele disse na entrevista, a gente viu em tempo real, porque eles entraram em contato, eles são extremamente abertos ao diálogo, eles não deixaram de responder nenhuma pergunta. Geralmente tem algumas perguntas aqui que a gente falou sobre futuros licenciamento, o que eles poderiam trazer, o que eles não poderiam. Eles foram abertos a responder, mesmo que eles não pudessem trazer aquilo no primeiro momento, como é o caso do Magic, né? Eles não deixaram de responder nenhuma das perguntas de uma maneira que não ficou dúvida pro público do que eles podem e não podem fazer, a maneira que eles estão tratando, inclusive, D&D no Brasil. Então eu acho espetacular. Com muito carinho, muito respeito, assim, a gente que é fã, a gente sente isso das Asmodee, sente que, puta, eles estão tratando com carinho o meu menino. E outra, eles querem ouvir a comunidade realmente, né? Tanto que, mais uma vez, eles entraram em contato conosco, a gente começou um diálogo, fazia muito tempo, né? Desde que a gente começou a nossa maratona de podcast de RPG, que a gente já queria fazer um episódio de Dungeons & Dragons, e eu acho que nenhum momento seria mais oportuno do que esse momento que o jogo voltou pro Brasil, finalmente licenciado em português mais uma vez, né? Exatamente. A gente quer realmente, né, fazer mais e mais conteúdos de D&D, além, é claro, das nossas mesas de RPG. Então, claro, deixe sempre seu feedback, comenta pra gente aí nas redes sociais, no seu agregador de podcast favorito, ou no nosso e-mail, né, o podcast@mundodosanimes.com. O que vocês acham, né? Se vocês querem mais episódios de RPG aqui, comenta aí. Vocês querem... O que vocês querem pra nossa próxima campanha de RPG quando acabar essa? Não é que vai acabar agora, tá, gente? Calma. Tem mais alguns episódios ainda, calma. Devagar, e vocês sabem, tá demorando porque a gente tá fazendo da maneira mais especial possível pra vocês, né? Vocês veem que a gente faz com carinho. Uhum. Com um esmero ainda maior, né? Exatamente, pra você realmente se sentir dentro da campanha. Então, conta pra gente aí o que vocês querem ver aí nos próximos episódios de RPG. Vocês querem ver mais algum episódio de RPG ali de mundo de fantasia? Vocês querem de Faroeste? Espaço? Terror? Não sei, comenta aí o que vocês querem ver. E se gostaram de um cast também igual esse aqui, mais técnico, né? Sim. E outra, quando saírem os novos livros, novas versões, vocês querem episódios sobre? A gente pode fazer também, se a gente faz os reviews sobre os mangás e livros técnicos e livros base de obras, por exemplo, One Piece ali tem os databooks e tudo mais, aí a gente até usa como referência pra falar de One Piece. Vocês querem também sobre os próximos livros que vão sair? Quando sair, sei lá, uma sexta edição, acredito que deve demorar bastante, já que foi em 2024, né? Ixi,
Então, isso que você falou agora da sexta edição, era o que ali há 2 anos atrás, ele quando começou a sair, porque eles têm também revistas que eles lançam lá fora, né, a Wizards of the Coast, e aí eles vão colocando atualizações, mecânicas novas, vão saindo livros com mecânicas novas que também vão melhorando e acrescentando conteúdo nos livros básicos, tudo, e aí tinha coisa que o pessoal começou a ver que tava, sabe, diferente de só conteúdo adicional. Cara, pô, isso aqui tá, sabe, o pessoal começou a pescar aqui que a Wizards tava meio que colocando o pezinho, talvez, em trazer uma nova edição. Só que aí eles fizeram uma pesquisa, isso é legal, assim como a Asmodee tá fazendo aqui no Brasil, a Wizards fez lá na gringa, fazendo a pesquisa perguntando se os fãs queriam já uma nova edição, a sexta edição de D&D, ou queriam só uma atualização da quinta, se a quinta tava boa. O pessoal em peso, uma legião infinita de fãs, falaram, não, se for pra mudar, uma atualização e um balanceamento das regras, a gente não quer uma sexta edição ainda. E aí eles, beleza, e aí foi quando eles remodelaram e atualizaram a quinta edição pra 5.5, que é a atual. Eles pensaram em lançar a sexta já, entendeu? Só que o pessoal falou, não, continua na quinta, a quinta tá boa. E bom, lembrando, né, que você, além de deixar o seu comentário pra gente, também pode ser nosso apoiador, né? Você pode ir lá no catarse.me/MDA ou no apoia.c/MDApod, MDAPOD, e ser nosso apoiador. A partir de R$5 ali, você já consegue ajudar o podcast, ter contato direto, escolher episódios, inclusive participar de sorteios que são só pros apoiadores. Enquanto a gente tá gravando esse episódio, tá rolando ali, todos os apoiadores estão concorrendo ingressos para todos os dias de Anime Friends, e que inclusive, no primeiro dia, na quinta-feira, vamos fazer um painel muito bacana sobre RPG dos animes. Olha só. É uma extensão desse cast aqui, basicamente, né? E olha, não sei se é verdade, tá? Mas o pessoal da produção aí falou pra mim que ia ter um trailer do próximo episódio do MDA no Isekai lá no Anime Friends. Não sei se é verdade, tá? Ó. Eu só trabalho aqui. O seu chefe falou isso, né? O chefe do MDA. Exatamente. O dono do MDA que falou. Aí você reclama com o Lucas, ele que manda. Jogando no lombo dele. O cara toda vez se lasca, muito bom. Ai. E claro, seja como eles, Alex Seliger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Henrique, Guilherme Lourez, Hugo Vantuil, Lucas Batista e Yasmin Gonçalves, e seja nosso apoiador. No mais, nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau!